Portugal, no século XIV, foi o primeiro estado moderno unificado da história e um dos pioneiros das navegações que resultaram na colonização do Brasil. Esse período de glórias portuguesa durou quase 6 séculos, mas teve um final discreto no século passado com a devolução de Macau à China com status de nação soberana. O país espalhou sua cultura e língua por todo o mundo. E nós sabemos, Portugal é um país com ótimos índices de qualidade de vida, pontos turísticos famosos, gastronomia muito rica e membro da zona do euro, o que lhe garante uma moeda forte. Com todos esses atributos somado e a facilidade do idioma, o país se tornou a melhor opção para os brasileiros que queriam buscar uma qualidade de vida melhor morando na Europa. Mas esse Portugal não existe mais, e nesse exato momento, os brasileiros estão abandonando o país. De acordo com o último relatório do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de 2021, estima-se que haja cerca de 480.300 cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, dos quais pouco mais de 105 mil são brasileiros, representando 20% dos residentes estrangeiros. Tomando por base apenas novas autorizações de residência em 2018, foi registrado um aumento de 51,7%, ou seja, um total de 93.154 novos residentes em Portugal. Desses 30% são cidadãos brasileiros, segundo o relatório oficial da Organização Internacional de Imigração. Entre 2016 e 2018, muitos brasileiros retornaram ao seu país de origem, totalizando 638 inscrições. Mas não se pode ignorar a quantidade de brasileiros que retornaram por conta própria ou com a ajuda de familiares e amigos sem serem contabilizados por entidades oficiais, e esse número aumenta a cada ano. Em 2022, 913 brasileiros se inscreveram no Programa de Retorno Voluntário Árvore da Organização Internacional para as Migrações e 350 conseguiram apoio financeiro para voltar ao Brasil. Um número absurdo de brasileiros foram para Portugal nos últimos anos, impactando a cultura local. A língua em comum é um elo que ajuda na aparente igualdade e a presença brasileira é percebida na música, no entretenimento e na mão de obra. Essa migração cultural torna evidente uma integração entre brasileiros e portugueses, apesar da diferença de sotaque. Contudo, apesar de Portugal ainda ser um país respeitado, com uma cultura rica, segurança, boa educação e um sistema de saúde organizado, a atração que exerce sobre os brasileiros parece estar diminuindo. A questão permanece: como um país com tantos atributos pode estar perdendo seu fascínio entre os brasileiros que já buscaram viver lá? Vamos descobrir. O consulado brasileiro não é responsável por explicar os motivos por trás do aumento nos pedidos de saída do país português, mas esses motivos estão visíveis para todo mundo, sendo o principal deles a economia, o primeiro que vamos abordar. Independente das questões sociais e debates morais presentes em qualquer sociedade, quando a situação econômica vai mal, suas consequências são rapidamente sentidas e afetam a todos. Há um tempo, a situação financeira portuguesa não demonstra solidez. Sucessivos governos se preocuparam em implementar um estado de bem-estar social antes de atingir um patamar econômico de um país rico. Não só isso, Portugal tem sido considerado um peso para a União Europeia devido à dificuldade em manter sua dívida com relação ao PIB nos parâmetros exigidos pela organização. Além disso, o crescimento econômico tem sido historicamente modesto e a crise financeira de 2008 afetou profundamente o país. E em 2011, à beira da moratória, o governo português solicitou um pacote de resgate à União Europeia e ao Fundo Monetário Internacional no valor de 78 bilhões de euros. E esse empréstimo foi concedido sob a condição de implementar medidas de austeridade fiscal, um remédio amargo, porém necessário. E esse dinheiro, somado à implementação das medidas propostas pela União Europeia, surtiu o efeito esperado. Após essas reformas, que foram realizadas por um governo de centro-direita e sob a supervisão do Banco Central da Europa, Portugal quitou suas dívidas com credores internacionais e fez uma parte disso já em 2014. Mas o desafio do desemprego permaneceu, mesmo com cerca de 500 mil de portugueses deixando o país entre 2011 e 2014. Após 2014,
2014, o país começou a recuperar seu crescimento, porém a crise de saúde global em 2020 impactou severamente a economia portuguesa. No ano da crise, o PIB caiu 8,4%, marcando a pior recessão desde 1936. As consequências dessa crise, em grande parte, explicam por que Portugal está perdendo seu apelo como um destino dos sonhos para os estrangeiros, inclusive uma inflação que ultrapassou os 9% em julho de 2022 e se estima terminar o ano acima de 8%. Com apenas 100 km² e um pouco mais de 500 mil habitantes, a capital de Portugal é altamente cobiçada por estrangeiros em busca de um novo lar. Cerca de 300 mil dos residentes são imigrantes, evidenciando um aumento significativo. Somente no primeiro semestre de 2022, Portugal registrou a entrada de 133 mil novos imigrantes, 22 mil a mais que 2021. E para ser mais específico, Lisboa abriga 78 mil brasileiros. Essa atração por Portugal se deve em grande parte à simplificação dos processos de imigração pelo governo nos últimos anos. Medidas como a facilitação na obtenção de vistos para empregos, nômades digitais e estudantes universitários contribuíram para transformar Portugal em um principal destino para imigrantes, e Lisboa foi um dos principais alvos. Seu clima, a qualidade da educação, o sistema de saúde e o acolhimento oferecido são alguns dos principais atrativos. Entretanto, a cidade pode estar sendo vítima do seu próprio sucesso. O aumento da população trouxe consigo problemas, escassez de moradia, preços de aluguel exorbitante e a percepção de que viver e trabalhar na cidade não corresponde ao sonho vendido. Segundo o estudo da CIA Landlord, o custo de vida na cidade ultrapassa 1.000 euros negativos. Isso significa que para quem recebe o salário médio em Lisboa, é praticamente impossível sobreviver sem enfrentar situações precárias ou compartilhar moradias com várias pessoas. Como resultado, os próprios portugueses estão sendo deslocados de sua própria capital e alguns imigrantes que buscavam oportunidades estão retornando ao seu país de origem. E Lisboa está se assemelhando cada vez mais às grandes metrópoles das quais as pessoas procuravam escapar. A capital de Portugal é conhecida por seu clima ensolarado, uma população acolhedora, praias paradisíacas e paisagens históricas, sendo um lugar ideal para os amantes de cultura e natureza, mas também não abre mão dos benefícios da vida urbana. Ou seja, a cidade tem um apelo universal, agradando a diversos tipos de pessoas. Além disso, é considerada um dos destinos mais acessíveis da Europa. No contexto de férias, Lisboa fica atrás apenas de Atenas, na Grécia. De acordo com o Post Office Travel Money, uma estadia de 2 dias na cidade, incluindo 2 noites em um hotel 3 estrelas para um casal, refeições, passeios turísticos e transporte, custa cerca de 218 libras esterlinas, o que equivale a menos de R$ 1.400. Fazendo uma comparação, uma viagem semelhante em Roma, que está em 10º lugar na lista, custaria cerca de R$ 2.000. A atração de Lisboa não limita-se apenas aos turistas. Quando se encontra uma cidade onde se pode viver com uma excelente qualidade de vida sem enfrentar os custos elevados típicos da Europa, o desejo de permanecer torna-se irresistível. E isso é exatamente o que está ocorrendo. Muitas pessoas viram na cidade a oportunidade de ter uma vida melhor, segura e feliz, algo diferente das grandes metrópoles como Nova York e São Paulo. Além disso, a educação em Portugal é altamente recomendada internacionalmente, desde as escolas públicas até as faculdades particulares, conhecidas pelo ensino de excelência. Essas razões têm contribuído para altas taxas de imigração em Portugal e, de acordo com a CNBC, o número de cidadãos estrangeiros em Portugal já ultrapassa os 714 mil. E esse valor representa um recorde. Em 2021, os imigrantes já compunham cerca de 7% da população, sendo os brasileiros quase 1/3 desse grupo, formando a maior comunidade estrangeira do país. Entretanto, não são apenas os brasileiros que optaram por morar em Portugal. Residentes de países da União Europeia e até mesmo dos Estados Unidos também tomaram essa decisão. Segundo The Wall Street,
O número de americanos em Portugal quase triplicou na última década, atingindo quase 7 mil. A atração para deixar os Estados Unidos está relacionada a fatores como o custo de vida mais baixo, o clima, os incentivos fiscais e a facilidade de obtenção de vistos para residência. Recentemente, tornou-se mais fácil para os americanos que trabalham remotamente viver em países europeus como Portugal devido ao equilíbrio entre o dólar e o euro, que atingiram paridades pela primeira vez em 20 anos. Muitos estrangeiros que se mudam para Lisboa são nômades digitais, pessoas capazes de trabalhar de forma remota que perceberam a oportunidade de uma melhor qualidade de vida por um custo menor. Para aqueles que recebem moedas fortes, morar em um lugar como Lisboa é altamente vantajoso. A cidade pode parecer um verdadeiro paraíso para essas pessoas, mas a imagem de Lisboa como um lugar dos sonhos está longe de ser o consenso geral. Conforme o estudo da seguradora Cia Landlord, Lisboa foi classificada como a terceira cidade mais cara do mundo para se viver. Compreendo que isso possa soar contraditório em relação à imagem de custo de vida mais barato, mas vou esclarecer porque essa constatação faz sentido. Lisboa é de fato uma cidade acessível para quem vem de fora, porém, o verdadeiro problema surge para aqueles que dependem de salários portugueses para viver. Segundo o estudo, ao considerar os preços dos aluguéis, o custo de vida e os salários, ficam faltando 1.149 euros para a conta fechar, o equivalente a cerca de R$ 6.200. O cálculo abrange os preços dos aluguéis no centro da cidade, o custo de vida e o salário médio dos trabalhadores. Um apartamento de 3 quartos no centro tem um custo um pouco acima de 1.600 euros, enquanto o custo de vida é de aproximadamente 561 euros, tudo isso com um salário de 1.037 euros para cobrir essas despesas. E é claro, esse cálculo não inclui os custos da educação para as crianças, que girariam em torno de 500 euros para cada uma. Mesmo para uma pessoa solteira e sem filhos, o cenário não seria muito bom. Um apartamento de 1 quarto no centro não sai por menos de 850 euros. Muitos brasileiros que se aventuraram a trabalhar em Lisboa logo se depararam com essa realidade. Em 2019, a revista Veja publicou uma matéria intitulada "Quando o sonho de migrar para Portugal vira um pesadelo", e isso preocupou aqueles que consideravam uma mudança para a cidade. A matéria reuniu depoimentos de brasileiros desencantados com o sonho português e Marina Lamar foi uma das pessoas destacadas. Marina é oriunda do Espírito Santo e compartilhou sua experiência de ter deixado o Brasil em 2018 em busca de um local mais seguro, com educação de qualidade e mais acessível para seus filhos. Contudo, ela e o marido logo se depararam com salários baixos, aluguéis exorbitantes, sendo obrigados a viver na casa de uma amiga e necessitando de ajuda financeira dos familiares para retornar ao Brasil. Ana Duarte foi outra desiludida. Chegou em Lisboa em 2016, vislumbrando cursar um mestrado, conquistar um bom emprego e levar uma vida confortável. Apesar de enviar mais de 300 currículos, não obteve uma oportunidade satisfatória e planejava buscar uma bolsa em outro país europeu após finalizar o curso. No entanto, o país não é lá essas coisas para encontrar trabalho, especialmente para os estrangeiros e os mais qualificados. Embora compartilhe o idioma com o Brasil, Portugal possui leis, costumes e uma realidade totalmente diferente, além do custo de vida em euros. Embora haja diversas vagas disponíveis em comércios, serviços de limpeza e setores do turismo, em sua maioria esses empregos não pagam nem mesmo um aluguel em Lisboa. Conseguir uma posição de destaque no país exige um diploma reconhecido no território português e isso demanda uma série de burocracias. Além disso, a situação varia consideravelmente conforme a área de atuação. Embora existam oportunidades de emprego para profissionais qualificados em Portugal, alguns setores enfrentam escassez de mão de obra. No entanto, devido aos salários reduzidos, as pessoas são obrigadas a residir distante da cidade, precisando iniciar o seu dia às 5 da manhã para retornar somente às 23 horas, o que torna a situação extremamente difícil. Um exemplo disso, o campo de tecnologia da informação está em alta em todo o país. Contudo, dependendo da formação, é provável que você se junte com muitos portugueses que estão deixando Lisboa ou até mesmo o país em busca de melhores oportunidades em outras partes da Europa. Isso sem mencionar os inúmeros estrangeiros que estão retornando para suas nações
nações de origem ou vivendo em condições precárias. Os brasileiros são diretamente afetados por essa situação e o Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e Reintegração, que auxilia os imigrantes que desejam regressar para seus países de origens por falta de recurso, tem uma grande parcela de brasileiros. Em 2019, mais de 400 candidatos foram do Brasil e em 2020, os brasileiros representam 97,9% dos pedidos de assistência. Dessa maneira, a realidade em Lisboa não é tão simples quanto aparenta para os imigrantes. E não é apenas os estrangeiros que estão insatisfeitos com a cidade. O conceito básico de oferta e demanda é simples. Quanto maior a procura e menor a oferta, mais elevados são os preços. Esse dilema está afetando o mercado imobiliário em Lisboa. A cidade não dispõe de uma quantidade infinita de residência, muito pelo contrário. Com o aumento significativo de pessoas chegando, a disponibilidade de moradias diminuiu, ocasionando um aumento expressivo nos preços de compra e aluguel. Segundo um relatório do FMI, os valores dos aluguéis mais que duplicaram desde 2013 em Lisboa, registrando o maior aumento na Europa. Atualmente, é praticamente impossível alugar um apartamento de um quarto no centro da cidade por menos de 850 euros. Se você necessitar de um imóvel com 3 quartos para a família, por exemplo, o preço já sobe para 1.700 euros. Se você optar em morar afastados do centro, pagará valores mais baixos, começando em torno de 650 euros para apartamentos de um quarto e 1.100 euros para aqueles com 3 quartos. No entanto, morar longe do local de trabalho se torna uma grande dificuldade. Isso resultou em muitos adultos voltando para a casa dos pais ou optando por alugar quartos em vez de residências completas ou simplesmente saindo da cidade. O que se percebe é que estrangeiros com maior poder aquisitivo estão expulsando os habitantes locais de Lisboa. Esta pressão imobiliária não se limita apenas à capital, mas é sentida também em Porto, Braga, Guimarães e Aveiro, cidades igualmente procuradas. Nos últimos 10 anos, os preços dispararam a níveis inacessíveis para a classe média e baixa, e jovens estudantes universitários que vivem em Lisboa, onde se encontram as melhores universidades, enfrentam grandes dificuldades e o custo de um quarto simples sem grandes vantagens se aproxima de um salário mínimo. E por isso muitos estudantes acabam abandonando o ensino superior por não conseguirem arcar financeiramente com os custos de moradia, despesas universitárias e o mínimo necessário para sobreviver. Essa situação é um verdadeiro drama em Portugal, especialmente em Lisboa. Portanto, não é surpreendente que alguns portugueses tenham uma visão desfavorável sobre pessoas de fora, e isso, infelizmente, contribui para situações de xenofobia. No relatório estatístico anual de 2021 do Observatório das Migrações, observa-se um aparente favoritismo da parte do povo português em relação à entrada de estrangeiros no país. Ao serem perguntados sobre se Portugal melhorou ou piorou com a chegada de pessoas de fora, as respostas indicaram nos últimos anos uma tendência positiva acima da média. No entanto, quando questionados sobre os maiores desafios que a União Europeia enfrentará nos anos seguintes, a imigração ficou entre os 4 principais preocupações dos portugueses. Conforme a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, as queixas de xenofobia contra brasileiros em Portugal aumentaram em 433% desde 2017. Além disso, o país e sua capital enfrentam outros problemas. O elevado custo de moradia e salários abaixo da média europeia têm conduzido à conhecida fuga de cérebros. Esse fenômeno ocorre quando jovens recém-formados se mudam para outros países em busca de melhores oportunidades profissionais, resultando na escassez de profissionais qualificados no mercado português. Lisboa se vê profundamente afetado por esse fenômeno. Há relatos de empresas que oferecem a portugueses ou residentes em Portugal salários entre 3.000 e 5.000 euros por um mesmo trabalho, enquanto na França ou Alemanha a mesma função pode pagar entre 20 a 25.000 euros. Embora seja atrativo e vantajoso para algumas empresas e para determinadas áreas econômicas, não é benéfico para a maioria da população, que já enfrenta grandes pressões. O jornal português especializado em finanças, o Jornal Econômico, reportou em 2019 que somente na região da Grande Lisboa, mais de 1.800 famílias viviam em barracas. Apesar da disponibilidade de empregos na cidade, muitos sofrem com a falta de oportunidades de trabalhos dignos, com salários adequados. Dados divulgados em
2021 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos mostram que Portugal está entre os países que mais contratam em regime temporário. Adicionalmente, 1 em cada 5 trabalhadores sobrevive com salário mínimo nacional e apenas 3 em cada 10 possuem uma educação superior. Além disso, Portugal está entre os 6 países europeus com maior risco de pobreza entre os trabalhadores. Esse cenário é desolador para um país onde as pessoas buscam uma vida melhor. Entretanto, estes não são os únicos desafios que a cidade de Lisboa enfrenta. O problema das drogas ainda persiste na cidade. Embora as vendas a céu aberto sejam proibidas, ocorrem com frequência, o que gera preocupação tanto em turistas quanto em moradores que se sentem inseguros. Durante os anos 90, Portugal enfrentou uma crise significativa decorrente do uso de heroína, afetando 1 em cada 100 pessoas no país. Em resposta, Portugal adotou a estratégia de descriminalizar o uso de drogas, abordando a questão como um problema de saúde pública em vez de criminalizá-la. Essa abordagem levou os dependentes a buscar ajuda de médicos, advogados e assistentes sociais em vez de serem encarcerados. Em grande parte, essa solução obteve êxito. O número de portugueses participando de programas de reabilitação aumentou de 6 mil em 1999 para quase 26 mil em 2008. Além disso, a quantidade de pessoas utilizando heroína reduziu de 100 mil em 1999 para 50 mil em 2018. Entretanto, o país ainda não se livrou por completo dos problemas relacionados às drogas. Devido à sua localização geográfica, Portugal serve como ponto de entrada para tráfico de drogas na Europa. Além disso, traficantes parecem encontrar espaço para oferecer drogas no centro da cidade, especialmente visando os turistas. E isso continua sendo um desafio que o país como um todo precisa enfrentar. E por fim, mas não menos importante, paira sobre os portugueses o temor de uma recessão na Europa. A pandemia impactou economias em todo o mundo e nos últimos meses o conflito na Ucrânia agravaram a situação. Economistas alertam que a zona do euro poderá entrar em recessão nos meses seguintes. Embora o primeiro-ministro português António Costa tenha declarado que não prevê uma recessão no país, ele reconheceu durante a celebração dos 112 anos da implantação da República de Portugal que o país também enfrentará consequências e provavelmente terá um crescimento menor em 2023. Apesar dos pesares, a capital de Portugal hoje é considerada a terceira melhor cidade do mundo para viver. Para nômades digitais, empresários e aposentados ricos, Lisboa é uma excelente cidade para morar e não existe dúvida sobre isso. É claro que não estou dizendo que se você for para Lisboa para arranjar um emprego na cidade vai quebrar a cara. Existem sim bons empregos, principalmente na área da tecnologia, e tem vários brasileiros que se mudam para Portugal e até para Lisboa e hoje vivem muito bem. Mas é muito importante acabar com essa ideia de contos de fadas e entender que morar em Lisboa não é uma solução mágica para todos os problemas de sua vida. Se quiser construir uma carreira na cidade ou em qualquer outra de Portugal, é preciso pesquisar bastante, montar uma reserva financeira e ir bem preparado e disposto a lidar e resolver com todas as burocracias necessárias para ter uma carreira ou até mesmo abrir um negócio por lá, o que é uma ideia muito interessante. Bom, chegamos ao fim. Se você gostou dessa matéria, considere deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Muito obrigado por assistir a mais um conteúdo de algumas questões. Um abraço e até a próxima.